Bom dia. Bom dia, imperadores. Mais um dia, né? Hoje é o 43º dia que nós estamos aqui lendo a palavra do Senhor, levando essa leitura extraordinária a quem quer, né? Porque a palavra, ela é a quem quer. E o objetivo principal é justamente transformar vidas através do entendimento da liderança. Porque eu vou todos os dias falar a mesma coisa inicial, que você somos imagem e semelhança do Criador. Ele nos fez para ser líder, para ser governador, para ser imperador. E eu entendo que por problemas que passamos durante a nossa vida, deixamos de acreditar que somos grandes, que somos imagem e semelhança do Criador. E essa decisão de deixar acreditar que somos grandes faz com que nós tomamos decisões durante os dias, os meses, os anos, que nos levam a ficar cada vez menores em relação ao reino, em relação a esse mundo. Porque eu e porque você nascemos para governar, nascemos para liderar, nascemos para ser imperadores. E não uma balela, não um papo, não. Está escrito na palavra lá em Gênesis, olha lá. O Senhor deu poder e autoridade sobre tudo que há na terra. E esse poder em nenhum momento foi tirado. Você está entendendo, imperador? Então, essa leitura da palavra é para o despertar da liderança, o despertar da fé, o despertar do fogo, do foco e do fogo. Tá? Então hoje faz 43 dias que nós estamos levantando às 3 da manhã. E você pergunta assim, eu sei, pô Silvestre, mas por que 3 da manhã? Porque é a minha entrega para o Senhor. Eu poderia fazer qualquer hora do dia, qualquer hora da tarde, da madrugada, mas 3 horas da manhã é um horário desconfortável. Tá vendo como é que é? Desconfortável é até sono. Mas é um horário desconfortável, é um horário que a gente está entrando no melhor da noite. Mas a minha entrega para o Senhor é esse horário, às 3 da manhã. Para que Ele venha fazer extraordinário na minha e na sua vida, tá? E hoje nós vamos falar sobre, a lei da delegação do poder, liderança, crítica e confrontação são companheiros. Então, espero que vocês entendam e duplicam esses vídeos, ou seja, passam para frente, tá bom? Pra gente começar, vamos fazer uma oração para o Senhor dar entendimento, tá? Abrir nosso entendimento, a nossa visão em relação à tua palavra, tá bom? Então inclina a tua cabeça para baixo e fala comigo assim, Pai amado e querido, em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, eu clamo a Ti pela liberdade, meu Pai. Ô Senhor, dai-nos entendimento, sabedoria, visão, livra-nos de todo mal. Tira a visão pequena, meu Pai. Dai-nos a visão grande das coisas, meu Pai. Faça com que nós possamos enxergar a Tua palavra de maneira extraordinária. Oh, Pai amado, se os problemas que acontecem durante os dias, meses, os anos, meu Pai, nos deixaram pequeno, a partir de agora, abre a visão e entendimento, Senhor. Oh, Pai, eu te agradeço por ter nos livrado da bala perdida, do homem sanguinário, da mulher que nos amaldiçoa e que tenta nos atrair. Oh, meu Pai, obrigado por ter colocado a sua couraça da justiça, o capacete da salvação, meu Pai. Eu te agradeço demais, meu Pai, por tudo, por ter me livrado e livrado o teu povo do mal. Mas agora, meu Pai, vai em conta aquelas pessoas que estão com insônia, depressão, ansiedade, vontade de suicídio. Livra-os de todo mal e coloca na direção do caminho certo, meu Pai. Eu te peço, Deus poderoso, faz com que essa oração dessa madrugada, que a leitura dessa palavra não seja somente uma palavra, mas seja a tua palavra transformadora, meu Pai, que não seja eu falando, que seja tu, meu Pai, e que essa palavra possa sim ser transformadora. Eu creio, meu Pai, então dai-me entendimento, visão, sabedoria, para que possamos avançar rumo a mais um dia de entendimento da tua palavra. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Então vamos lá. Para a gente começar, a gente vai entender o porquê
O porquê que nesse quarto livro, que é o livro de Números, lembra que nós já passamos o primeiro livro da Bíblia? Gênesis, segundo, Êxodo, terceiro, Levítico e o quarto é Números. O quarto livro é o livro de Moisés, tá? E nós paramos em Êxodo 11 e vamos para 11:31. Deus manda codornizes, o povo reclamava de tudo, né? Então, separou um vento, soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia. Ou seja, imagina você andando um dia inteiro, e só vê codorniza ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia, e à noite e outro dia, e recolheu os codornizes. O que menos colheu teve 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu, com praga muito grande, pelos que o nome daquele lugar chamou-se de Quibrote Atava, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote Atavá partiu o povo para Azerote e ali ficou. A sedição de Miriam e Arão. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tornara, pois tinha tomado a mulher cuxita, ou seja, a esposa de Moisés. Então a irmã de Moisés, Miriam e Arão, foram cochichar sobre a mulher de Moisés. E disse: porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés, não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu? Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Presta atenção ao poder. Você tá maluco, cara? Olha isso aqui, tá? Presta atenção. Que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas. Pois ele vê a forma do Senhor, como pois não temestes falar contra o meu servo. Ou seja, como pois não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Ou seja, o Senhor, ele se irou que Miriam e Arão se levantaram a falar contra a esposa de Moisés. Porque o Senhor falou: poxa, se tem algum profeta entre vocês, eu falo entre sonhos, falo de qualquer maneira, mas contra Moisés, não. Moisés eu falo face a face. Porque não existe na terra homem tão sábio e justo como Moisés. E a ira do Senhor contra ele se acendeu. E retirou-se a nuvem, afastou-se de sobre a terra. E eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tem a metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te
que a cures. Respondeu Moisés ao Senhor: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Então aqui é a sedição de Miriam e Arão, ou seja, quando a pessoa levantou mal um falso testemunho contra Moisés, o Senhor automaticamente desceu e repreendeu. E ele não podia voltar a palavra depois que ele repreendeu a Moisés, falando: quer dizer que agora porque eu repreendi, eu vou ter que voltar atrás? Não. Repreendi, vai ficar 7 dias de castigo. Depois ela vai voltar, mas ela tem que ficar 7 dias de castigo para entender que Moisés não era qualquer um, era Moisés, o amigo de Deus. 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Isso está em Números 13, tá agora. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. São estes os seus nomes da tribo de Rubem: Samua, filho de Zacur, da tribo de Simeão; Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefone; da tribo de Zacá, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gabriel, filho de Zode; da tribo de José; pela tribo de Manassés, Gade, filho de Sus; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gamali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Vofsi; e da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Ou seja, são estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Um dia, Claudinha. Então aqui o Senhor está falando dos 12 homens que foram espiar a terra prometida. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má. E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas, também qual é a terra, se é fértil ou estéril. Se nela matas ou não, tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Robe, a entrada de Amate, e subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estava ali Aimã, Sesai e Talmai, filho de Enaque. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escola, e dali cortaram um ramo de vide com cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram dos filhos de Israel. Então, Moisés mandou os espias visitar a terra de Canaã para ver como é que era essa terra, qual que eram as condições daquela terra. E eles vieram trazendo o relatório. Então, o relatório dos espias recebido com incredulidade. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak,
Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus e os jebuseus e os amoreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, e dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Ou seja, Moisés mandou os espias eram tão pequeno e sem fé, que quando eles voltaram com o relatório, eles não lembraram do tamanho de Deus que estava com eles. Porque, poxa, você imagina que o Senhor tinha tirado os caras do deserto. Jutaí, seja bem-vindo, Juta. Jutaí Rodrigues. O Senhor tinha tirado o povo do deserto. E a pequenez do pensamento deles era tão pequena que eles trouxeram um relatório já com medo. E falavam assim: poxa, a terra é boa, mana, terra e mel, mas o problema é se nós chegarmos lá, nós vamos ser mortos. Porque lá há gente grande e há gigantes, né? E a terra é fortificada. Ou seja, se nós entrarmos lá, nós vamos morrer. Olha a falta de fé. Um povo que atravessou o mar em pé seco. Um povo que viu coluna de fogo durante a noite e coluna de nuvem durante o dia. O povo que tinha Deus perante eles. O povo que via Deus falar com Moisés. Esse mesmo povo, esse mesmo príncipe, esses 12 príncipes que vieram com esse relatório fraco. Relatório de falta de fé, né? Falta de fé. Quando Caleb falou isso, os caras ficaram malucos, retrucaram com ele, né? Então, eles achavam que eles eram do tamanho de gafanhoto em relação aos gigantes que lá estavam. Falta de fé, né? Lá em 14, Números 14, fala assim: a sedição do povo. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivesse nós morrido na terra do Egito, ou mesmo lá no deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E dizia uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto e perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefone, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo forte e boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. E retirou-se dali o seu amparo. O Senhor é conosco, não o temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele, com pestilência o ferirei, e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Então presta atenção.
Acabei de falar aqui, como pode, cara? É lógico, nós estamos falando aqui porque nós estamos aqui fora, né? Mas eu quero que você remeta no passado. Imagina você que pede pão e desce pão do céu. Pede carne e desce carne do céu. Vê uma nuvem que te cobre de um calor tremendo durante o dia do deserto. Vê uma coluna de fogo que te aquece durante a noite para não deixar você passar frio. E quando essa nuvem se levanta da congregação, ela marcha, você marcha com ela. Ela te direciona. Quando você está com fome, o Senhor manda alimento. Quando está com sede, Ele manda água. E mesmo assim, o povo não entendia que o Senhor era tão grande. E aí eles começam a reclamar. Essa palavra sedição é reclamação. É reclamar e começar a conjurar o Senhor. Poxa, por que me tirou do deserto? Me deixava morrer lá mesmo. Agora me traz para esse lugar. Faz eu passar tudo que passei para morrer aqui, eu, meu filho e minhas mulheres. Eles começam a reclamar com o Senhor. Então a ira do Senhor se levantou contra aquele povo. E vocês vão entender na frente que não entrou nenhum daquela geração. Porque o Senhor se odiou daquela geração pela incredulidade. Né? Então, hoje, meus amigos, muitos líderes têm essa falta de fé. O Senhor manda fazer algo, eles fazem, mas não fazem com fé. Fazem porque tem que fazer. E o mais importante de fazer o que tem que fazer é a fé que vai na frente. Né? E a lei da delegação do poder é o que os líderes em potencial precisam. Olha isso aqui. Muitas vezes, pastores em igrejas tradicionais perguntam: é de fato meu dever equipar pessoas para servirem e liderarem? Não me cabe simplesmente ser pastor e ensinar o povo aos domingos. Essa pergunta demonstra como a nossa cultura nos cegou para o chamado bíblico de líderes e para equipar outros líderes. Números 11 demonstra que equipar pessoas leigas para liderarem e servirem é ideia de Deus, não de homens. Líderes devem identificar, preparar e organizar equipes para o trabalho. Vou repetir. Líderes devem identificar, preparar e organizar equipes para o trabalho. Aqui nós estamos falando de igreja, mas é para todo o trabalho. Esse é o papel de liderança. Deus não deixou dúvidas sobre como Moisés devia treinar os 70 anciões que haviam selecionado. Em Números 11, 16, 30, vemos a resposta à questão: o que líderes em potencial precisam. Deus diz: primeiro, precisam de autoridade. Lá em versículo 16 fala: e os trarás para que assistam ali contigo. Segundo, precisa de unção. Versículo 17. Tirarei do espírito de Moisés, né? Para que eu porei sobre eles. 3. Precisam possuir visão. Versículo 17. Espírito que está sobre ti, agora vai parar sobre eles também. 4. Precisam de responsabilidade. Versículo 17. Levarão a carga do povo, ou seja, não só você, Moisés, mas os anciões também levarão essa carga, dividirão. 5. Precisam de papéis específicos de ministério. Versículo 24. Os pôs ao redor da tenda. 6. Precisam expressar os seus dons. Versículo 25. Quando o Espírito repousou sobre eles, eles começaram a profetizar. E 7. Precisa de um pastor seguro que os preparará para serem bem-sucedidos. Versículo 26, 30 fala isso, né? E liderança, crítica e confrontação são companheiras de líderes, né? Pessoas líderes podem contar com duas verdades. Primeira, que eles são criticados. Segundo, a crítica sempre muda o líder, né? Pessoas infelizes tendem a atacar a pessoas em evidência. A própria família de Moisés o criticou. Note que Deus e Moisés nos ensina como lidar com a crítica. Lembra de Miriam e Arão quando criticou a esposa de Moisés. Lembra, né? Então vamos lá. Primeiro,
São 10 pontos que nós devemos ter no nosso coração para nós termos, né, a favor o que a crítica pode ser de construção na nossa vida e não deixar que essa crítica nos atrapalhe a avançar rumo ao sucesso. A primeira é o seguinte: mantenha-se humilde. A humildade do líder é fundamental para que nós possamos avançar rumo ao sucesso. Segundo, enfrente a crítica de maneira honestamente. Terceiro, seja específico sobre o assunto. Quarto, exponha as consequências. Quinto, ore para aquelas pessoas que te criticam. Ore por elas. Sexto, restaure os quadros quando for apropriado. Além disso, considere 10 maneiras com as quais líderes devem lidar com a crítica. Primeiro, compreenda a diferença entre crítica construtiva e crítica destrutiva. Quem é beneficiado? Segundo, não se leve a sério demais, mas leve a Deus muito a sério. Ou seja, você não é importante, mas Deus é muito importante. Terceiro, olhe além da crítica e veja a crítica. Você o respeita? Qual a necessidade que ele apresenta? Quarto, preserve sua própria atitude frente ao crítico. Não fique defensivo. Permaneça objetivo. Quinto, reconheça que pessoas boas são criticadas. Não se exalte, é normal isso. As pessoas gostam de criticar você. Sexto, conserve-se física e espiritualmente em forma. O esgotamento distorce a nossa perspectiva. Sétimo, não veja apenas o crítico, veja a multidão. A crítica foi espalhada. Se foi espalhada, não tem problema, veja a multidão. Oitavo, dê tempo para provar que o crítico está errado. Seja suficientemente maduro para ser paciente. Ou seja, meu amigo, todo crítico que te critica, faça se tiver nas suas condições, se estiver perante o Senhor, prossiga, porque a sua verdade vai prevalecer perante Ele. Lembra o que aconteceu com Miriam e Arão? Eles falaram contra o Senhor desceu e na hora repreendeu Miriam e colocou ela como lepra. E depois de 7 dias provou o que o Senhor falou a Moisés, aconteceu. Na verdade? 9. Associe com pessoas de fé. Passe o melhor do seu tempo com otimistas. Ou seja, o Senhor está falando aqui, associação e desassociação. Afaste de pessoas que te levam para baixo, que falam coisas com você que não te agrega em nada. Afaste dessas pessoas e fique perto de pessoas que te elevam, que falam bem, que te faz você prosperar, que fala coisas boas, por mais que essa pessoa não te leva financeiramente a nada, mas essas pessoas te elevam o valor espiritual. E 10º, concentre-se na sua missão. Transforme os seus erros. Foque no grande quadro, presta atenção. Líderes têm uma grande visão. Eles não ficam focando no problema, mas sim na solução. Todos nós passamos por problemas diariamente, mas a pergunta não é tem um problema que as pessoas falam assim, quando alguém te pergunta, como é que você está, Silvestre? Vou empurrando com a barriga. Não, isso é a pior coisa que o líder fala. O líder tem que falar, está tudo ótimo, se melhorar, melhora. É a grande visão. Como é que você enxerga a sua visão em relação ao seu futuro? Como é que você enxerga? Não importa como é que você está passando as coisas hoje. O importante é como você vê. Isso é fé. Fé nas coisas que ainda não aconteceu. Imagine que você fez um grande quadro da sua vida. E que no seu grande quadro, no final da sua vida, vai ser assim. Que você vai finalizar a sua vida um homem próspero, abençoado. E onde você vai deixar um legado quando você morrer de um homem próspero. Que abençoou os filhos, as filhas e que deixou muita propriedade aqui nessa terra para honrar a Deus. Como é que você vê o quadro? Não importa como é que você está hoje, se você não tem R$1 na carteira, isso não é importante. O importante é o grande quadro, como você se enxerga. Porque o Senhor te enxerga como grande. Porque eu e você somos semelhança. Então a liderança, crítica e confrontação, elas são companheiras de líderes, né? E líderes têm que entender o poder da delegação, né? A atitude positiva. Os 10 espias, né? E os 2 espias. Você sabe que teve 12 espias. Dos 12 espias, 10 teve atitude negativa e 2 totalmente diferentes. Quando Israel se aproximou do rio Jordão, Moisés enviou 12 espias para investigar a terra prometida. 12 espias. Um espia provido de cada uma das 12 tribos, ou seja, né, das 12 tribos, um príncipe de cada uma.
tribo de Israel, entraram em Canaã, exploraram a terra e retornaram com um relatório trazido cada um do que eles achavam daquela terra. Todos os 12 tiveram a mesma experiência externas, mas as conclusões internas de 10 diferenciam drasticamente dos outros dois. Josué e Caleb deram relatório da minoria, mas estavam certos a que se deviam a diferentes opiniões. Então vamos lá. Primeiro, similaridades. 1. Todos os 12 espias eram líderes em suas tribos. Isso está em Números 13, 2. Segundo, todos os 12 espias receberam a mesma promessa. Números 13, 2. 3. Todos os 12 espias receberam a mesma oportunidade. Número 13, 2. A diferença. O relatório da maioria. Primeiro, 10 disseram não. É impossível entrar naquela terra. Não compreenderam a sua missão e viram Deus à luz das circunstâncias deles. Ou seja, eles eram tão pequenos que eles acharam que o problema dele era o problema de Deus, que Deus era pequeno igual a eles, a mão de Deus tinha encurtado. Fala sério. O relatório da minoria dos dois. 2 disseram sim. Eles compreenderam a sua missão que Moisés tinha dado e viram a circunstância à luz do Deus deles. Olha que poder. Após o seu retorno, 10 espias apresentaram uma atitude horrível a respeito de todo o empreendimento. Não é difícil constatar o porquê. Você não encontra Deus em nenhum lugar do relatório. Não se menciona o nome dele, uma vez sequer. A disposição azeda dos espias, a sua perspectiva premissa e o seu relatório negativo se espalharam como uma praga pelo acampamento israelita. Verdadeiramente, mana, leite e mel. O povo, porém, que habita nessa terra é gigante. Olha como é que eles falaram. Então é verdade, lá realmente tem mel. A terra é muito boa, mas a terra também tem gigante. Declararam eles. Não tem jeito de entrar na terra e possuí-la. Ou seja, já colocaram que não tem jeito. Ou seja, eles já deram o veredito final. Eles foram juízes. Pequenos, né? Embora Josué e Caleb tenham feito exatamente a mesma viagem, tenham testemunhado as mesmas coisas que os outros 10 espias retornaram com um relatório entusiasta e positivo. Nunca duvidaram que os israelitas pudessem conquistar a terra. Basearam seu relatório brilhante sobre as marcas das pegadas deixadas por Deus quando acompanhou a nação pelo deserto. Admitiu espontaneamente os obstáculos, mas sabiam que nada poderia estar no caminho de Deus. Voltaram dizendo, sim, há gigantes na terra, mas são os anões comparados com Deus. Podemos tomar a eles e a terra, e mais ainda, em Canaã, de fato, mana leite e mel. Arrepiei. Sabe por quê? Isso é a visão de líderes. Líderes vê as mesmas... Tem líder que vê coisas diferentes de outros líderes. Tem líder que tem visão pequena. E tem outros líderes que têm visão gigante, mas a visão pequena e a visão gigante é com quem você anda. Se você anda com galinha, você vai comer no chão. Mas se você anda com uma águia, você vai enxergar e comer do alto. Você entende? Então, os 2 espias, diferente dos 10, eles tinham entendido o que o Senhor tinha feito no passado. Que o mesmo Deus que fez aquelas maravilhas no passado e no presente, poderia fazer no futuro. Os 2 viram isso. Já os outros 10 não. Eles falaram assim, o Senhor é o Senhor do passado, mas não é o Senhor do futuro. Ele parou aqui. Visão pequena, né? Ai, Senhor. A diferença maior, a atitude. A única diferença entre os espias que compunham o relatório da maioria e os que compunham o relatório da minoria foi interna. A diferença dos relatórios refletia atitudes contrárias à terra, às promessas divinas, ao povo de Canaã, ao trabalho envolvido a si mesmos. Considere as atitudes da maioria. A maioria desobedeceram a Deus. A maioria concluíram que a terra não tinha futuro. A maioria demonstraram covardia baseada no medo. A maioria ignoraram Deus no relatório. E a maioria sofriam de complexo de gafanhoto, pequeno demais. O resultado, os 10 homens míopes, ou seja, visão pequena, retardados de visão,
espalharam ansiedade pelo acampamento de Israel. Suas atitudes contaminadas infectaram toda a congregação, ao ponto de ser impossível conter o contágio espiritual. Observe que recebeu a culpa pela resposta negativa do povo. Nossos irmãos fizeram que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. Através do relatório negativo da maioria, essa antiga comissão impediu que quase 2 milhões de pessoas obtiveram por herança Canaã. 2 milhões de pessoas, ou seja, a geração passada morreu no deserto por falta de fé, por causa desses 10 espias, sabia? Isso acontece nos dias de hoje. Por falta de fé do seu líder, o povo não avança. Poderoso. Por causa de sua influência venenosa, os israelitas foram levados de volta ao deserto, onde morreram. E Deus odiou por 40 anos. Deus adiou por 40 anos o cumprimento do propósito que tinha em mente para o seu povo. 40 anos. Se apenas tivesse dado ouvidos à minoria, considere a grande diferença de atitude da minoria. Primeiro, a minoria obedeceu a Deus. A minoria insistiram que deveriam entrar e possuir a terra. A minoria demonstraram coragem baseada na fé. A minoria sentiram-se segurança tranquila. A minoria viram-se relacionados com Deus. O resultado: Caleb e Josué ficaram com vida durante uma nova era, enquanto que os outros 10 espias pereceram no deserto juntamente com os restantes dos adultos daquela geração descrente. Ou seja, meu amigo, 2 milhões de pessoas e esses 10 príncipes que infectaram essa nação morreram no deserto porque não tiveram fé como Caleb e Josué. Eles não tiveram a visão, o grande quadro. Eles não acreditaram que o Deus do passado é o Deus do presente, é o Deus do futuro. Como hoje muitos de nós não acreditamos que aquele mesmo Deus, que é o Deus do passado, é o Deus do presente, é o Deus que pode transformar a sua vida e a minha vida. Este é o Deus que nós temos que crer. O Deus poderoso, o Deus tremendo, o Deus das coisas maravilhosas. Porque Deus, ele não é pequeno, ele não encurta a mão, ele não deixa de ouvir, ele não enxerga, ele é onipotente, onipresente. Ele está aqui agora. Porque se você está aqui, eu estou aqui, ele está. E eu fico revoltado, porque como é que pode um povo que viveu tudo aquilo que viveu, por uma visão pequena, morreu no deserto? 2 milhões de pessoas morreu, porque não teve visão, não acreditou no poder de Deus, não acreditou no grande quadro. Mas hoje, morrem líderes e morrem pessoas porque não acredita no poder do Senhor, não acredita na grande visão, não acredita no grande quadro. Cada dia que eu vou ler essa palavra, mais essa revolta vai criando aqui dentro de mim, porque essa revolta é uma revolta santa e eu quero que você se revolta comigo. Sabe, Claudinha, nós temos que revoltar. Sabe, Juta, nós temos que revoltar, porque não é possível, cara. Nós temos um Deus tão grande deixar esses espias miseráveis enganar a gente. Falar que nós não somos capazes, que nós não podemos. Para, meus amigos. Sério? Então, vai morrer. Todos aqueles que não creem na palavra, não creem na grande visão, vai morrer, vai perecer e não vai entrar na terra prometida. O que é a terra prometida hoje? É o seu sucesso, é o próximo passo. Isso é a terra prometida. E se você não acreditar na grande visão, você vai ficar aqui, vai morrer. A sua geração não entra na terra prometida. O Senhor promete a terra prometida de Canaã para cada um de nós, que é a prosperidade, que é o sucesso, que é a vida em abundância, que é a saúde plena. Poxa, o Senhor promete isso para mim. Cabe a mim crer nessa palavra poderosa. Para mim está sendo tremendo essa palavra, porque está falando comigo hoje, tá? E eu quero que fale com você também. Axiomas de atitudes. As atitudes faz toda a diferença. O desenvolvimento de uma atitude positiva é o primeiro passo consciente para tornar-se um líder eficiente. Liderança bem-sucedida não pode ser construída sem esse bloco de construção importante. Examine os seguintes axiomas de atitude sugeridos pelas palavras e ações de Josué e Caleb. Eu vou colocar esse axioma na descrição aqui hoje, tá bom? Primeiro, nossa atitude determina a nossa visão de vida. Então, como é que anda a sua atitude? A sua atitude determina a nossa visão de vida. Segundo, nossa atitude determina o nosso relacionamento com pessoas.
Terceiro, nossa atitude muitas vezes é a única diferença entre o sucesso e o fracasso. Quarto, nossa atitude no começo de uma tarefa afetará mais resultado do que qualquer outra coisa. 5. Nossa atitude pode transformar problemas em bênçãos. Sexto, nossa atitude pode nos dar excepcional perspectiva positiva. E sétimo, nossa atitude não é automaticamente boa, só porque pertencemos a Deus. Então, amigos, eu vou parar aqui, tá? Porque para não estender demais, porque aqui pra mim, nossa, eu tô revoltado aqui com esses 10 espias fracos, que fez esse povo ficar 40 anos lá no deserto, que morreu. Por causa deles, 2 milhões de pessoas morreu por falta de atitude. E hoje, eu clamo a você, ajoelha hoje quando nós terminar essa live aqui e fala com o Senhor: Senhor, me dá atitude, Senhor. Me dá atitude de Caleb e de Josué. Me dá atitude, Senhor, desses 2 homens. Me dá atitude para que eu possa avançar. Tira essa visão pequena da minha mentalidade. Então vamos nessa fé, vamos nessa pegada. Amanhã nós vamos estar aqui. Você tá entendendo? Não fica fraco não. Por mais que você, como eu, trabalhe todo dia, mas não enfraqueça não. Essa é a fé. Mas vamos lá. Inclina a tua cabeça e ora comigo assim: Pai amado e querido, eu te peço, meu Deus, muito obrigado por essa madrugada, por essas palavras poderosas, Senhor, que o Senhor falou comigo. Pai, muito obrigado por falar comigo desse jeito, meu Pai, por me incomodar, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por ter me abrido a minha visão. Obrigado por ter me dado essa atitude positiva. E eu creio, meu Pai, que a partir de hoje eu vou entrar com mais força, meu Pai, porque eu creio que quem está comigo é muito maior do que quem está com eles, meu Pai. Porque a visão minha não é a visão dos 10, não é a visão dos 2. É a visão de Josué e Caleb. É a visão que eu posso, eu quero e eu vou. Por quê? Porque o que está comigo é maior do que o que está com eles. Então, Pai amado e querido, desde já eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, meu Pai. E se o Senhor permanecer, se o Senhor me abençoar, amanhã eu vou estar aqui de novo, falando a minha 44ª dia, falando a palavra do Senhor. E se o Senhor permitir, coloca líderes aqui, meu Pai, para ouvir a minha palavra que sai da minha boca, mas é a tua palavra, porque a minha não é minha, é tua. Eu simplesmente sou o veículo que vai falar. Pai amado e querido, se tiver pessoas com ansiedade, depressão, insônia, vontade de suicídio, meu Pai, tira isso do coração, Pai amado. Coloca na cabeça delas a visão de Caleb e Josué, a atitude de Caleb e Josué. Pai amado, querido, eu te peço, coloque para nós, meu Pai, essa atitude. Dai-nos visão, sabedoria, Senhor. Tire essa pequenez do nosso coração e da nossa mentalidade. Coloca a grandeza que Caleb e Josué teve. Pai amado, desde já eu te agradeço, meu Pai. Proteja-nos do mal, livra-nos dos homens seminário, da bala perdida, da mulher que venha nos atentar. Meu Pai, protege-nos, meu Pai. Coloca a couraça da justiça, o capacete da salvação. Livra-nos de todo mal, hoje e amanhã e para todo sempre. Muito obrigado, Senhor, por essa pregação. Amanhã estarei aqui e falarei mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja, graças a Deus. Tá ligado? Boa noite, Juta. Boa noite, Claudinha. Fica com Jesus e até amanhã. Pra cima.